Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique Ramos Diniz, sou graduando em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e sou bolsista do projeto Arquivos Pessoais e Memória, Educação Patrimonial e História da Saúde, a partir dos fundadores da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Esse projeto é desenvolvido no Centro de Memória da Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, também conhecido como CEMEMOR, e está sob orientação do professor do curso de Arquivologia José Francisco Guelph Campos e sob a coordenação da bibliotecária Raiza Mendes Fernandes de Souza. O nosso projeto busca falar um pouco a respeito de cada fundador, o seu papel social e docente, além da sua participação na fundação da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, e também aborda alguns aspectos de suas vidas pessoais. Os 13 fundadores da Faculdade de Medicina são Alfredo Balena, Antônio Aleixo, Aurélio Pires, Cícero Ribeiro Ferreira Rodrigues, Cornélio Vaz de Mello, Eduardo Borges Ribeiro da Costa, Ezequiel Caetano Dias, que inclusive é quem dá nome à Fundação Ezequiel Dias, Honorato Alves, Hugo Furquim Werneck, Olinto Deodato dos Reis Meireles, Otávio Machado, Samuel Libânio e Zoroastro Rodrigues de Alvarenga. Os objetivos iniciais do projeto eram de divulgar, através de exposições intra e extramuros do espaço universitário, de parte relevante do acervo do CEMEMOR, em uma ação que fosse capaz de sensibilizar diferentes camadas da população de Belo Horizonte para a relação entre a universidade, a faculdade de medicina, as figuras relevantes da história da medicina mineira e os diferentes aspectos da vida cotidiana e até da própria paisagem da cidade. Nossos objetivos específicos eram buscar novas possibilidades de disseminar o acervo arquivístico histórico sem que a sua preservação fosse prejudicada. Também fortalecer a memória institucional, que se entrelaça de maneira direta com a memória de Belo Horizonte e de Minas Gerais, e promover ações de educação patrimonial do público interno e externo sobre a importância desses 13 personagens para a saúde mineira e para o crescimento da cidade. Com o início da pandemia e, consequentemente, do trabalho remoto, as atividades tiveram que ser readaptadas a um novo contexto, pois inicialmente o projeto contemplava a higienização, catalogação e a digitalização de toda essa coleção dos fundadores. Nesse sentido, o trabalho presencial tinha uma metodologia específica, que era a seguinte: nós fazíamos a descrição, higienização e acondicionamento dos documentos que compõem as coleções, os quais serão desenvolvidos segundo os princípios preconizados pela arquivologia e conservação preventiva. Também haveria um planejamento da exposição física e virtual que compreenderia as tarefas de selecionar documentos, digitalizar esses documentos selecionados e produzir painéis e textos explicativos. Produzir um material de divulgação da exposição e do acervo do CEMEMOR também. Além disso, nós enviaríamos convites formais às escolas públicas e às demais faculdades de Belo Horizonte para que palestras fossem realizadas sobre os fundadores e a presença dos nomes dessas personalidades na cidade fossem conhecida. As palestras elas seriam inicialmente realizadas presencialmente nas escolas que manifestassem interesse. Nessas palestras, a gente aplicaria questionários a serem realizados tanto ao público visitante quanto ao público que seria visitado nas escolas. Essas informações que nós obteríamos através desses questionários seriam tabuladas e analisadas para que elas servissem de insumo tanto para novas iniciativas quanto para publicações científicas nas áreas de arquivologia, museologia e saúde. Nesse sentido, o trabalho, como eu disse, teve que ser adaptado, porque houve a pandemia e nós tivemos que passar a trabalhar em home office. O projeto ele foi iniciado em 2020 e a primeira bolsista que participou conseguiu higienizar parte do acervo documental dessa coleção. Inclusive, essas fotos que vocês estão vendo são da mesa higienizadora. A bolsista anterior tirou essas fotos. Ela realizava a higienização e o acondicionamento do acervo no trabalho presencial. A higienização foi realizada em uma mesa higienizadora própria, que é essa que está aí na imagem, e ela utilizava trinchas e borracha plástica. Como todos estávamos em home office, como eu disse, a Gabriela, que foi a bolsista que atuou no projeto antes de mim, realizou uma série de buscas em diferentes bases de dados de algumas instituições brasileiras de memória, como, por exemplo, o Arquivo Público Mineiro e a Biblioteca Nacional, entre outras, sobre a vida de cada um dos fundadores. Após a elaboração desse material, que precisou ser bastante minuciosa, porque algumas fontes apresentavam informações discrepantes, nós começamos a pensar como seria possível elaborar exposições virtuais sobre esse conteúdo e disponibilizá-las para o público. Em função, como eu disse, do contexto pandêmico, a gente acabou por desistir das exposições físicas. E após uma reunião com a professora da museologia na UFMG, foi sugerido que nós fizéssemos a exposição de maneira totalmente virtual, através de uma plataforma digital, que no caso foi o Instagram. Em uma reunião com a professora do curso de museologia da UFMG, como eu disse, a Verona Campos Sengantini,
a equipe decidiu criar um Instagram para divulgar informações gerais do setor e disponibilizar a exposição virtual sobre os fundadores. A Gabriela, que era antiga bolsista, ela elaborou então um protótipo de vídeo sobre a vida de um dos fundadores e, em vista do bom resultado dessa ideia, nossa equipe decidiu que o formato de vídeo seria o mais adequado, uma vez que a exposição seria exibida em uma rede social e esse conteúdo precisaria ser apresentado de uma forma mais descontraída. Nesse sentido, como eu disse, pesquisas foram feitas em diferentes bases de dados de memória brasileira, né, na imprensa periódica, e a Gabriela realizou esse trabalho e catalogou, né, nessas planilhas os dados que ela encontrou nessas diferentes instituições de memória. A partir daí, nós realizamos uma série de textos biográficos sobre cada personalidade. Essa que vocês estão vendo aí, por exemplo, é do Eduardo Borges da Costa, mas nós fizemos de todas as 13 personalidades, para poder elaborar esses vídeos e disponibilizar no Instagram. A partir daí, nós selecionamos as imagens digitalizadas e salvamos no Drive, as imagens do acervo do C-Memória. Então, nós utilizamos as imagens do centro de memória, digitalizamos e salvamos em um Drive para poder realizar essa edição dos vídeos, que seria a nova proposta que nós tínhamos discutido. Nesse sentido, a Gabriela tinha elaborado um vídeo que foi muito bem aceito pela equipe e ela propôs o uso do software Canva para editar esses vídeos. E foi aí que eu entrei no projeto. Acabei substituindo a Gabriela e dei prosseguimento às atividades. O Canva, como vocês podem ver, é esse software aí que tem a imagem. Ele é bem intuitivo, ele é bem simples e o mais importante, ele é gratuito. Então eu consegui elaborar facilmente os vídeos que vieram depois desse primeiro elaborado pela Gabriela. Para cada fundador, foi elaborado um roteiro baseado nas biografias já prontas, que foram aquelas que eu mostrei para vocês. Esse roteiro precisou ser um pouco mais curto e menos acadêmico, né? Para que a exposição não se tornasse uma experiência entediante para quem estava assistindo. E nós optamos por decidir que a ordem de elaboração dos vídeos fosse de acordo com a quantidade de documentos dessas personalidades que já estivessem disponíveis no Drive. Ou seja, nós começamos com o fundador que apresentava mais conteúdo digitalizado da nossa coleção, que no caso era o Eduardo Borges Ribeiro da Costa. E vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Borges da Costa, o vídeo que nós elaboramos sobre ele. Esse é o vídeo do Borges da Costa, né? Como vocês podem ver, tem uma série de animações que nós decidimos por colocar. Legendamos o vídeo também para incluir o pessoal que tem algum tipo de deficiência auditiva e colocamos imagens do nosso acervo digitalizadas e adicionamos algumas animações para se tornar um conteúdo mais interativo e mais interessante, né, para o público. Aí, como vocês podem ver, esse é o conteúdo e nós vamos fazer uma série de vídeos sobre todos os fundadores, né? Esse foi do Borges da Costa. E aí eu vou voltar a compartilhar para vocês a apresentação. Como eu disse, os vídeos foram legendados. Nós utilizamos o software CapCut para poder fazer essa legenda, né, essa legendação. Nós utilizamos o aplicativo que ele legenda automaticamente o áudio, ele capta o áudio e legenda, mas às vezes há alguns erros de português. Então nós precisamos fazer algumas correções, mudar algumas palavras, acentuar, colocar maiúsculos, mas de qualquer forma o aplicativo é bem simples e intuitivo. A partir daí, nós realizamos uma série de discussões para poder decidir o cronograma e a ordem de postagem dos vídeos, né, na plataforma do Instagram. Nós também já conseguimos elaborar os vídeos do Alfredo Balena e do Samuel Libânio, que são dois dos outros fundadores da faculdade. Quanto à frequência de exibição desses vídeos, nós decidimos que a cada semana a exposição sobre um fundador vai ser exibida no IGTV do Instagram. Ou seja, em 13 semanas, toda a exposição vai ser finalizada. Lá no Instagram, nós vamos criar uma série chamada Fundadores da FM e UFMG, que é a Faculdade de Medicina da UFMG, para reunir todos os vídeos elaborados para essa exposição específica. Como os vídeos da exposição vão ficar intercalados um com outros conteúdos, nós optamos por colocar uma moldura de cada cor quando nós formos postar sobre o projeto dos fundadores e com algumas hashtags específicas, como, por exemplo, hashtag Exposição Fundadores FM, que é a Faculdade de Medicina. As molduras foram desenvolvidas pela equipe do setor de comunicação da Faculdade de Medicina. Então, como vocês podem ver aí na imagem, as molduras verdes dizem respeito à exposição, enquanto as molduras vermelhas ou vinho têm a ver com o centro de memória, os espaços dele e as atividades que são desenvolvidas lá.
Já os fundadores têm outro tipo de formato, que é o do GTV, né, que é o formato de vídeo, como eu mostrei para vocês do Eduardo Borges da Costa, todos os outros vão ser mais ou menos nesse formato. É importante destacar que o Instagram é uma versão experimental, e ela foi elaborada justamente para dar lugar à exposição virtual. Mas os conteúdos eles ainda serão disponibilizados. Então, o nosso Instagram, por enquanto, encontra-se fechado. É um protótipo ainda de projeto. Nós já temos um estoque de postagens prontos, né? Tanto sobre essa exposição quanto sobre outros projetos do setor, mas por algumas questões de engajamento, esses textos vão ser postados aos poucos, todas as segundas, quartas e sextas. Então, eu saliento de novo que não é possível ainda visualizar esses vídeos da exposição, que já estão prontos, mas o Instagram encontra-se fechado. Então, eu recomendo que vocês sigam o perfil @cmemorfmfmg para que vocês possam acompanhar essa exposição na íntegra. Como eu disse, as molduras, né? Aí o slide falando sobre as molduras verdes são a respeito do CMemória, seus espaços e atividades, já tem as molduras vermelhas, né? A exposição às molduras verdes, a vermelha sobre os espaços e atividades do CMemor, e as postagens dos fundadores em formato de vídeo. Nesse sentido, nós também realizamos um curso sobre acessibilidade com a professora Patrícia Braille, que é a idealizadora do projeto Hashtag para Cego Ver. E nós pretendemos postar as audiodescrições de uma maneira visível nas postagens, para que porque quem não sabe, né, a gente consegue inserir as descrições de acessibilidade nas configurações do Instagram, deixando assim esse texto que descreve as imagens invisível. Esse é o nosso projeto, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Espero que vocês gostem. Siga o nosso Instagram, @cmemorfmfmg. Embora ele encontre-se fechado ainda, nós iremos abrir em breve para poder dar início à divulgação desse projeto. É isso, muito obrigado.